44. Noite de Mongols capítulo 370. Quero ver o chefe Lin. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhado todos no campo de batalha ouviram esse anúncio como se fosse um toque de recolher ameaçador. Um novo domínio estava se formando, e a lei do novo nível supremo havia sido estabelecida. Enquanto a voz de Will soava, todos podiam sentir claramente o éter sem forma varrendo como uma onda. O mundo inteiro parecia ter sido desconstruído, se transformando na personificação completa da vontade de alguém. Os seres transcendentais entre eles instantaneamente sentiram um medo incontrolável que ultrapassou seus pensamentos e vontades. Sem nenhuma maneira de resistir, isso desencadeou seu desejo instintivo de viver, incitando-os a fugir. Todos fugiram, independentemente de serem cavaleiros da Torre do Rito Secreto ou discípulos da seita devoradora de cadáveres. No entanto, como eles poderiam acompanhar a velocidade do domínio de classificação suprema? No momento seguinte, ondulações invisíveis os perseguiram. Tudo capturado por essas ondulações congelou a princípio antes de se transformar em fragmentos de pitback que eventualmente desapareceram no nada. Tudo o que foi tocado foi esmagado pela lei e desapareceu completamente deste mundo. Nada dura para sempre. No final só havia morte e decomposição. Isso foi eventualidade. O gigante retorcido em que Wild havia se transformado apagou o céu. Ele soltou um rugido desumano na nevasca furiosa e avançou em direção a Giuseppe com uma lei imparável. Não Melissa, que ficou chocada com a mudança repentina no misticismo de um verdadeiro despertar de uma classe suprema, ajoelhou-se no chão, arrastando seu corpo ensanguentado e gritando em desespero. Seu rosto pequeno e pálido estava manchado de sangue, seu cabelo vermelho balançando nos ventos fortes. Seus olhos azuis estavam sem vida enquanto ela observava seu pai sendo engolido pela escuridão. Ela tentou usar sua espada para se apoiar, mas deslizou fracamente para o chão. Os cavaleiros sobreviventes ao redor também estavam atordoados e sentindo total desesperança. De repente, um discípulo da seita devoradora de cadáveres que havia conseguido escapar da influência do domínio notou Melissa e cambaleou em sua direção. Melissa simplesmente permaneceu onde estava, alheia a tudo ao seu redor. Melissa, o que você está fazendo? Sai da frente. O rugido furioso de Winston explodiu em seus ouvidos. Ele puxou Melissa para o lado e cortou a cabeça do fanático que se aproximava. O cadáver do fanático caiu no chão e se tornou mais alimento para Wild. Winston olhou para a cena e de repente sentiu-se cansado. No entanto, ele rapidamente se animou quando viu Melissa ao seu lado e foi ajudar a garota desmaiada a se levantar antes de recuar rapidamente. A área coberta pelo domínio da eventualidade estava mortalmente silenciosa. As chamas da guerra do confronto anterior não estavam mais lá. Até mesmo o fluxo de ar havia estagnado para uma calmaria sem vida. Mais para trás, as barreiras de sonho do segundo lote de criadores de sonhos estavam sendo fortalecidas, mas todos sabiam que já era tudo em vão. Quando Will esmagasse Giuseppe completamente, o domínio em expansão engoliria todos eles. A neve caiu mais forte. A neve foi levada pelo vento, e a aura fria e desesperadora foi sugada para os pulmões de Winston. Tal lei era quase impossível de quebrar, e Winston não conseguia pensar em nenhuma maneira de apoiar Giuseppe. Will usou a si mesmo como a lei. Onde quer que seu olhar fosse, tudo se transformava em matéria caótica e destrutiva que não podia ser tocada ou sentida. Não podia ser ouvido, visto ou sentido. A entropia final era a eventualidade de tudo. Os poderes de Wild estavam completos, e não havia mais necessidade de outros rituais de sacrifício. Na verdade, os seguidores da seita devoradora de cadáveres não precisavam continuar morrendo. No entanto, o despertar de seu pregador de nível supremo inspirou os crentes restantes e eles ficaram ainda mais fortes. Assim, a linha de defesa restante não conseguiu resistir por muito mais tempo. Rangendo os dentes, Winston continuou pressionando seu dispositivo de comunicação com as mãos trêmulas. Nesse ponto, a única coisa em que ele conseguia acreditar era naquela frase extremamente vaga. Greg havia dito isso. Ele havia dito que o Sr. Lin não assistiria Giuseppe fracassar. Ele havia dito que a vitória final seria de Giuseppe.
O dispositivo de comunicação na mão de Winston quase escorregou. Foi só então que ele percebeu que estava coberto de suor devido à sua pressão nervosa, e ele até mesmo havia apertado o botão errado várias vezes. Bip, a ligação finalmente foi completada. Um Greg distraído no banquete sentiu a vibração do dispositivo de comunicação no bolso do peito e seu coração pulou uma batida. Tinha sido combinado que ele forneceria as informações, e fazia pouco tempo desde a última ligação. Porque Winston ligou para ele. Algo deu errado. Ele se levantou, preparando-se para evitar Charlotte e Fitch encontrar um canto para atender o chamado. Charlotte tremeu um pouco no mesmo momento, então olhou significativamente para a visão das costas de Greg se afastando dela, murmurando, parece que esse jogo de xadrez finalmente vai acabar. Greg foi até o canto do grande salão principal e pegou seu dispositivo de comunicação. Chefe de seção Winston, o que houve? Você tem algo para me perguntar? Greg perguntou suavemente. Dessa vez, não foi barulhento do lado de Winston. Em vez disso, foi incrivelmente silencioso, tão silencioso quanto a morte. Morte. Uma sensação sinistra de mau presságio surgiu nele, e o coração de Greg afundou. Greg, a voz rouca de Winston soou no dispositivo de comunicação. Ele proferiu com leve dificuldade, Wilde. Ele nos venceu. Ele já compreendeu a lei conhecida como eventualidade. Greg quase esmagou o dispositivo de comunicação. Um zumbido agora era sentido em sua mente e ele não ouviu mais nada depois disso. Winston segurou o dispositivo de comunicação e observou a batalha à distância. Giuseppe, que inicialmente tinha vantagem, agora se encontrava em uma situação terrível no campo de batalha. Giuseppe condensou uma enorme parede de éter brilhante para bloquear as estranhas substâncias altamente destrutivas, semelhantes à névoa negra, derivadas da lei da eventualidade. Entretanto, quando o éter de Giuseppe entrou em contato com a lei, a parede brilhante desapareceu. Até o éter teve uma eventualidade. Havia um limite para o éter no corpo de Giuseppe. Uma vez que ele se esgotasse, seria Giuseppe quem encontraria sua eventualidade. O grande cavaleiro radiante foi forçado a recuar repetidamente. Mas cada vez que ele se virava para olhar para trás, para Norzin, sua filha, ele condensava mais uma vez uma poderosa parede etérica de luz. Dessa vez, ele não estava mais consumindo o éter ao redor dele. Em vez disso, ele era produzido pela queima de sua própria força vital. Somente a força vital de um nível supremo poderia resistir à lei de outro nível supremo. Giuseppe. Winston murmurou suavemente o nome de seu velho amigo. Depois de cerrar o punho, ele falou calmamente com o Greg do outro lado da linha. A situação mudou. Não são ordens da Secret Hit Tower, mas minha decisão pessoal. Por favor, peça ajuda ao Sr. Lin imediatamente. Investigações, observação. Tudo isso pode ir para o inferno. De repente, ele sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Custe o que custar. Independentemente do preço que eu tenha que pagar. Só espero que ele possa dar um pouco de atenção a este lugar. Ao meu camarada Giuseppe. Greg ouviu o desespero na voz calma de Winston. E, atordoado, seu dispositivo de comunicação caiu no chão. O barulho ressonante imediatamente fez Greg voltar à razão. Chefe Lin. Certo, Chefe Lin. Ele definitivamente pode salvar o professor. Ele disse isso antes. Chefe Lin. Vou imediatamente. Só espere. Não se importando mais com formalidades, Greg saiu correndo do canto e agarrou um criado para perguntar onde ficava o corredor lateral. Os nobres no banquete lançaram olhares estranhos para o jovem aristocrático que de repente perdeu a compostura. Charlotte percebeu a ansiedade de Greg e sorriu. Embora ela não tivesse nenhuma maneira de saber da situação da batalha, como uma crente que testemunhou pessoalmente a doutrina, ela naturalmente tinha uma conexão com Wilde, que era o pregador principal. Ela definitivamente podia sentir sua ascensão ao verdadeiro posto supremo. E agora, só de olhar para Greg, ela entendeu imediatamente que Wilde tinha chegado antes de Giuseppe. Deixem-me passar. Greg empurrou os servos que tinham vindo para perguntar sobre a situação. Saiam do caminho, todos vocês. Quero ver o chefe Lin. Greg estava zumbindo por aí como uma mosca de manchete, mas aqueles criados não sabiam de nada. Informaram-no de que o salão lateral não poderia ser visitado por convidados, a menos que fossem convidados,
Ou tentaram persuadi-lo a se acalmar. Como posso me acalmar? Greg rugiu em seu coração. Finalmente, ele viu o mordomo que levou Lingia para o corredor lateral. Greg correu e agarrou o velho mordomo enquanto gritava: "Onde está o chefe Lin? Preciso encontrá-lo. É importante. Para onde você o trouxe?" O mordomo ficou perplexo, mas manteve a calma e tentou ser o mais paciente possível. "Sinto muito, Sr. Greg. O Sr. Lin está jantando com nosso mestre e a jovem senhorita. Por favor." Greg imediatamente cantou um encantamento e conjurou sua faca cerimonial que ele segurou no pescoço do velho mordomo. Entre dentes cerrados, ele sibilou histericamente: "Diga-me onde fica o corredor lateral. Leve-me até lá." "Sim, sim." O mordomo começou a suar frio com a ameaça e disse: "Vou levá-lo lá agora. O corredor lateral é por aqui." Mas durante esse tempo, sua mão atrás das costas estava se preparando para puxar uma campainha de alarme. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Greg murmurou um segundo encantamento e a visão do mordomo clareou antes que ele perdesse a consciência. Agora confuso e em transe, ele abaixou as mãos e disse: "Por favor, venha comigo." Greg levou o mordomo até a entrada lateral, onde este disse: "Bem aqui." Antes que o mordomo terminasse de falar, Greg empurrou para o lado e correu para o corredor lateral, enquanto o jovem aprendiz de cavaleiro batia a porta. Ouviu-se um barulho de vozes em pânico de guardas da mansão e servos correndo atrás deles. Depois de passar, a cena que Greg viu foi Lingia estendendo a mão para mexer em um relógio. Winston desligou a ligação e olhou para Giuseppe e os poucos cavaleiros restantes que estavam constantemente exaurindo sua força vital. Ele desobedeceu às instruções da Secretariat Tower para continuar segurando o inimigo e emitiu sua ordem final: "Todo o pessoal, evacue. Salvem-se." Nesse ponto, ele não conseguia mais inspirar ninguém. Não havia solução para o poder de Wilde. Ou melhor, ele, poderia acelerar tudo instantaneamente até sua eventualidade, aniquilação completa. A menos que alguém de nível supremo agisse, todos os outros, nessas circunstâncias, estariam apenas jogando suas vidas fora. Ouvindo a ordem do comandante, os cavaleiros desesperados restantes trocaram olhares. Embora quisessem dizer algo, eles finalmente escolheram ir embora. Na verdade, eles já sabiam que Giuseppe, que ainda não havia obtido o poder das leis, não poderia mais lidar com o ataque de Wilde. Neste momento, ele estava apenas queimando sua força vital para proteger as forças restantes da Secretariat Tower. Assim, eles apoiaram uns aos outros e fugiram rapidamente do campo de batalha. Winston olhou para o espaço com seu comunicador enquanto a multidão retrógrada passava por ele. Depois do que pareceu um longo tempo, ele se virou e olhou para Norzin, que estava envolto no frio do inverno. Ele caminhou pesadamente na neve em direção à jovem que tinha acabado de recuperar a consciência. Agachando-se ao lado dela, ele disse suavemente: "Melissa, seu pai." Ele era um verdadeiro herói. Noite de Mongols capítulo 371. Quem se tornará luz? Wilde estendeu seu próprio domínio até o limite, e ao mesmo tempo seu corpo inchou continuamente como se estivesse sendo inflado. Tentáculos ondulantes emergiram do chão, cortando e destruindo tudo ao redor. Ele era como uma enorme montanha que nem mesmo a nevasca abalaria. Só de olhar era mais do que suficiente para fazer alguém se sentir insignificante e sem esperança. No entanto, não havia nada de inconveniente em um corpo tão magnífico. O Mago Negro até sentiu que nunca tinha sido tão flexível em sua vida. Como sua alma e vontade já haviam alcançado seu fim, o poder que emanava da morte levantou gentilmente seu corpo como se fosse uma bolha flutuante. Enquanto ele continuava subindo, ele alcançou uma altura onde seu campo de visão podia ver toda Norzin, assim como a parede cinza de névoa cercando o mundo inteiro. Naquele instante, uma realização realmente surgiu em seu coração: Wilde, como humano, estava de fato morto. O novo Wilde poderia ser chamado de Deus. Aquele que tinha controle sobre a eventualidade de tudo. Agora, enquanto ele desejasse, ele poderia usar toda a sua força para levar toda Norzin à sua eventualidade de destruição completa. Tudo o que existia em sua linha de visão eram meras formigas que poderiam ser facilmente esmagadas em pedaços. Sua respiração agitava um vento violento, e cada movimento se levantava o chão. Ele era capaz de destruir tudo em um instante, e naquele momento, Wilde sentiu como se tivesse nascido para dominar tudo.
Giuseppe levantou a cabeça e olhou para o colosso contorcido no céu. Ofegando pesadamente, ele deu tudo de si para levantar sua espada mais uma vez. A espada queimava com chamas brancas, mas suas mãos começaram a tremer. Isso não era medo. No entanto, os ferimentos sangrentos em seu corpo e a espada quebrada em sua mão eram como uma montanha prestes a esmagá-lo a qualquer momento. O corpo daquela entidade divinamente maligna diante dele era como um enorme tumor com inúmeros tubos enfiados nele. Tentáculos grossos e escorregados de roxo e preto encharcados de sangue o cobriam. Usando vários de seus maiores tentáculos, ele apoiou seu corpo enorme para cima, causando ainda mais rachaduras no chão que já tinha várias camadas arrancadas durante o processo de batalha. A quebra adicional do chão revelou as estruturas de aço que se cruzavam abaixo dele. Flutuando no céu, Wilde era agora como uma enorme bola de linha e também a cabeça de uma bruxa com uma cobra no lugar do cabelo, segundo lendas que poderiam petrificar qualquer um com apenas um olhar. Cada tentáculo era uma parte do seu corpo. Gosma. Acompanhando esse som estranho, o rosto do humano Wilde tomou forma no topo desse tumor gigante, abrindo os olhos e olhando para baixo. De cima, essa entidade podia ver todo o campo de batalha. Com visão no nível de rank supremo, ele podia facilmente ver os rostos de todos no campo de batalha, assim como seus olhares de medo e desespero. Uma risada estridente ressoou dentro de seu corpo e, à medida que a onda sonora se espalhava, várias pessoas que a ouviram gritaram e caíram mortas. Que sensação maravilhosa, contemplar o mundo. Esse é o poder que tenho buscado a minha vida inteira. Murmurou Wilde antes de se lembrar de um rosto familiar. Um sorriso gentil e aquele olhar indescritível que parecia transcender mundos inteiros daquele jovem erudito. Era assim que o dono da livraria via o mundo. Wilder pensou consigo mesmo. Ele também poderia ser como eu. Não, o Sr. Lee me supera em muito, em níveis insondáveis. Como eu poderia entender tão facilmente como o chefe Lin pensa tão facilmente? Mesmo tendo alcançado tanto poder, Wilde ainda não ousava pensar no reino do chefe Lin. Porque ser capaz de atingir o posto supremo tinha sido inteiramente devido às instruções e orientação do chefe Lin. Era simplesmente impossível imaginar o quão poderoso este último poderia ser. Wilde observou Giuseppe, que estava física e mentalmente exausto. Este velho adversário que se envolveu com ele por tantos anos era apenas um velho comum agora. Tendo perdido sua armadura e força, seu corpo estava molhado de suor e neve derretida. Aquelas rugas, olhos cansados e cabelos brancos não podiam mais ser cobertos por um corpo forte e poderoso. Era difícil para Wilde imaginar que 2 anos atrás ele ainda estava escondido por causa da perseguição implacável de Giuseppe. Mas agora, as coisas eram completamente diferentes. Olhando para o campo de batalha escuro, Wilde de repente sentiu uma sensação infantil de ansiedade. Ele realmente queria acabar com tudo e entregar rapidamente sua lição de casa concluída para o chefe Lin. Talvez aquela existência pudesse então esbanjar elogios generosos sobre ele junto com aquele olhar gentil. De jeito nenhum, não. Você está sendo muito ganancioso, Wilde, ele disse a si mesmo. Ele só precisava baixar a cabeça humildemente, oferecer tudo e aceitar tudo. Isso deve ser o suficiente. Certo? Os cavaleiros restantes, recuando sob as ordens de Winston, não ousaram olhar para trás para continuar observando Wilde enquanto eles tentavam escapar do domínio em expansão. Estrondo. O chão se abriu enquanto ainda mais tentáculos saíam das rachaduras, agarrando os cavaleiros antes que pudessem reagir, quebrando seus pescoços sem esforço enquanto sangue e vísceras espirravam por toda parte como tinta. Melissa observou enquanto as pedras caíam junto com a neve ondulante, encharcando-a com o sangue de seus companheiros cavaleiros e provocando um estranho calor escaldante. No entanto, Winston não parou de jeito nenhum. Ainda carregando Melissa que tinha acabado de acordar em seu ombro, ele desviou de vários tentáculos e continuou a correr a toda a velocidade. Saindo do seu transe, a jovem se debateu e gritou, me coloque no chão. Deixe-me voltar. Você não disse que Giuseppe era um herói? Por que estamos correndo? Por que não estamos salvando? Por quê? Não há nada que possamos fazer. Winston sentiu como se uma faca estivesse sendo torcida em seu coração enquanto ele disse com dificuldade, você já viu por si mesmo. Não podemos ajudar a salvar seu pai com nossa força. Não podemos nem sobreviver aos tremores secundários. Ouça, ele será lembrado por todos como um herói.
Eu não quero isso. Eu não quero um herói. Eu não quero que Joseph seja um herói. Melissa fechou os olhos, lágrimas rolando por suas bochechas. Eu só quero que meu pai esteja vivo, ela engasgou. Winston ficou em silêncio por um momento e então disse, a menos que... A voz soluçante de Melissa falhou. A menos que... A menos que o dono da livraria esteja disposto a nos dar uma mãozinha, disse Winston severamente. Livraria. Você quer dizer Chefe Lin? Melissa estremeceu ao ouvir o nome. Sim. Só ele pode salvar seu pai. Winston hesitou um pouco, mas percebeu que Melissa não era mais uma criança depois de ter passado por essa experiência infernal em primeira mão e provavelmente deveria entender o que tudo isso implicava. A torre do rito secreto provavelmente decidiu desistir de Giuseppe. A única pessoa que pode salvá-lo é o dono da livraria que está observando tudo. Silenciar. O sangue quente de outro cavaleiro dilacerado por tentáculos respingou na neve, criando nuvens de vapor. Mas naquele instante, a mente esgotada de Melissa se acalmou. Já fazia vários meses desde que ela o conheceu. Aqueles olhos escuros como abismos do dono da livraria e sua voz encantadora soaram em sua cabeça mais uma vez. Você quer poder? Enquanto você for capaz de obter iluminação e suportar essa dor, esses livros serão as chaves para abrir todas essas portas. Então, o chefe Lin entregou a ela um livro intitulado Chave da Porta, Origens. Ela estendeu a mão e abriu-o. Personagens estranhos correram para sua mente como uma torrente, transcendendo o tempo. As portas para o tabu foram mais uma vez reabertas enquanto os símbolos distorcidos mais uma vez apareciam diante de seus olhos. De repente, Melissa agarrou a cabeça e cerrou os dentes. Era como se alguém tivesse usado uma pá em brasa para mexer com seu cérebro, fazendo-a sentir uma imensa onda de dor. Era ainda mais insuportável quando encarava o corpo recém-formado de Woody. Durante esse episódio, Winston pareceu tê-la menosprezado e perguntou ansiosamente, Melissa, o que houve? Com sua cognição desmoronando, Melissa caiu no chão de dor. Você quer poder? O conhecimento tabu contido no livro fluía continuamente diante dela. Enquanto você for capaz de atingir a iluminação e suportar essa dor. Arg! Melissa gritou. Esses livros serão as chaves para abrir todas essas portas. A dor não parou e, em vez disso, intensificou-se. Baque! Melissa se encolheu no chão, sangue escorrendo de cada um de seus orifícios, o que fez uma visão horrível. Ela estava encharcada de suor frio e tremendo, mas tentou o seu melhor para abrir os olhos e olhou para o centro do campo de batalha. Ali, um aglomerado de chamas brancas ainda se acendia na escuridão furiosa. Embora pequeno, parecia capaz de iluminar o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o mundo se desconstruiu e se remontou diante dela novamente. Os inúmeros encantamentos de personagens tabu que voavam diante dela eram do conteúdo dos livros que o chefe Lin lhe dera. Semelhantes a uma ponte que permitia chegar a qualquer lugar que ela quisesse. O dono da livraria disse, não tenha medo. É o preço que você deve pagar para abrir esta porta. O você do futuro definitivamente será grato ao você do presente. Tempo infinito e destino finito se entrelaçaram naquele momento. Em algum lugar ao longo de seu destino, dentro daquela livraria sombria, sua essência intrínseca mais profunda havia sido forçosamente desenterrada, preenchida com aquela estranha matéria vazia e transformada na pedra angular de todas as coisas. Dali em diante, enquanto ela desejasse, ela poderia instantaneamente aprender uma certa habilidade que ela requeria. Entretanto, essa pedra fundamental tinha restrições e só podia ser usada em relação ao conceito de cavaleiro. Os olhos de Melissa se arregalaram, e ela sentiu sua visão se expandindo continuamente. Ela viu o mundo que ela havia desconstruído se cruzar e se estilhaçar enquanto seu olhar parecia alcançar seu pai, que estava lutando a vários milhares de metros de distância. Embora seu pai, a quem ela mais respeitava e em quem mais confiava, ainda não tivesse compreendido o poder da lei, sua essência intrínseca já havia alcançado o nível supremo. Em outras palavras, ele era a existência mais elevada para o conceito de cavaleiro. A habilidade de Doukei foi ativada no momento em que ela viu seu pai. O mundo despedaçado ao redor dela girou, se afastou da linha do tempo e se juntou do caos à ordem, formando um conceito chamado Giuseppe. Desde o momento em que Giuseppe se juntou aos cavaleiros da Torre do Rito Secreto como um jovem e talentoso gênio, a primeira missão que ele realizou, todos que ele salvou, cada inimigo caído morto,
Cada vez que ele foi criticado por superiores devido à sua teimosia, os altos e baixos de toda a sua vida, cada passo que ele deu o tornou forte, alcançando o ponto em que ele estava atualmente. Tudo ficou claro para Melissa. Um breve vislumbre da vida de seu pai passou diante dela como um slidezou. Todo o passado de seu pai gravado no rio do tempo surgiu em sua mente no momento em que Melissa abriu a porta. Sacrifício. Essa era a única palavra que poderia resumir a vida deste cavaleiro radiante da Torre do Rito Secreto. Sempre se sacrificando sem a mínima preocupação. Sacrificando seu tempo, seus ideais, seus amigos, seu corpo. Sacrificando tudo. José era como uma tocha. Nunca acendia a si mesma, pois ele não conseguia iluminar a todos para sempre. Por baixo de seu exterior frio e duro, havia um coração ardente que continuaria a queimar pelos outros, mesmo que fosse desenterrado. Mesmo quando transformado em cinzas, ele ainda usaria o calor persistente para aquecer os outros. É por isso que haveria tantos que o seguiriam com admiração, certo? Queime, disse Melissa com uma voz estranhamente calma. O quê? Winston ficou perplexo. Enquanto ajudava Melissa a se levantar, ele notou que os olhos da jovem ruiva brilharam de repente. Como se tivesse sido atingido por um raio, uma sensação estranha o fez apertar mais a mão da garota. Cada existência de nível supremo teria um domínio autoformado que poderia mudar as leis do mundo. Assim como o Wilde atual, que tinha uma lei conceitual de eventualidade. José também tinha sua própria lei, mas esses conceitos ainda estavam flutuando ao seu redor, e ele ainda não teve tempo de reuni-los para formar seu domínio. Mas eles ainda podem ser apreendidos. Eu disse, o domínio do pai está queimando. Desembainhando sua espada, Melissa gentilmente empurrou Winston para o lado e se levantou lentamente. A sensação sinistra no coração de Winston se intensificou. Ele estendeu a mão para segurá-la. Como você sabe disso? Você acabou de dizer que só o chefe Lin pode nos ajudar. Ah, o chefe Lin nos ajudou, mas só me lembrei agora. Melissa riu autodepreciativamente e murmurou como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Entendo. A razão pela qual ele me deu aqueles livros naquela época foi para que eu pudesse ajudar meu pai hoje. Ele está certo. O eu do futuro ficaria grato ao eu do presente. Ela olhou para o centro do campo de batalha. Respirando fundo, ela sussurrou para ninguém em particular. Obrigada. Os olhos de Winston se arregalaram quando uma compreensão veio sobre ele. Não. Eu vou salvá-lo. Melissa tossiu 2 vezes e limpou um pouco de sangue do canto da boca. Virando-se para Winston, ela disse resolutamente, nenhuma dessas pessoas que ele sacrificou tudo para salvar no passado se virou para salvar ainda. Então agora eu serei a única a salvá-lo. A filha que nunca entendeu seu pai salvando-o. Isso faz sentido, não faz? Os olhos azuis da menina contemplaram a vida do pai e desconstruíram tudo sobre ele. Neste momento, através da chave, ela já havia compreendido o domínio que seu pai ainda não havia conseguido completar. A lei de nível supremo estava sendo construída sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, seu corpo de nível pandemônio não conseguiu suportar esse poder enorme. Uma vez ativado, bum! Chamas furiosas envolveram Melissa em um instante, e seus ferimentos começaram a se curar. Ao mesmo tempo, uma força imensa gradualmente rasgou seu corpo, deixando-a completamente irreconhecível. Melissa. Em meio aos gritos de pânico de Winston, a garota sacudiu tudo. Carregando o poder inacabado de seu pai, ela se tornou um raio de luz que disparou e abriu o campo de batalha escuro. Noite de Mongols capítulo 372, Faíscas. Winston não conseguiu reagir a tempo, pois estendeu a mão e só agarrou o ar. Apenas as pontas dos dedos conseguiram um leve roçar no cabelo vermelho da garota. Melissa. Winston gritou enquanto a perseguia. No entanto, tentáculos ressurgindo mais uma vez interromperam seu avanço e o forçaram a lidar com eles primeiro. Além disso, um fenômeno assustador havia ocorrido. Formas humanoides cercaram São Lamacento e estavam atacando os vivos. Essas eram as almas remanescentes e o ressentimento persistente dos membros da seita devoradora de cadáveres que haviam morrido e sido sacrificados. Agora, eles estavam sendo condensados de volta à forma pelo recém-classificado como Supremo Wilde. Caramba! Winston não conseguiu evitar xingar. Ele havia matado aqueles espectros,
apenas para descobrir que o caminho que Melissa havia limpado anteriormente estava agora bloqueado por tentáculos mais uma vez e o domínio em expansão ainda estava se aproximando. Ele só podia assistir impotente enquanto as pequenas chamas à distância eram forçadas a recuar pelos inimigos ao redor. Winston respirou fundo e sentiu que isso era completamente ridículo. Esse pai e essa filha são tão fedidos parecidos. Eu não me importo. Vá em frente se você quer salvar o mundo. Tanta ânsia de buscar a morte. Ainda xingando, ele se virou para sair. Mas depois de 2 passos, ele não conseguiu evitar olhar para trás. Por favor, volte vivo. Traço. Melissa apertou ainda mais a espada enquanto seu campo de visão, que mudava rapidamente, estreitava. Seu olhar estava firmemente fixado no aglomerado de chamas brancas brilhando na escuridão. Pressionando para frente, ela rompeu todas as obstruções em seu caminho, deixando um distinto rastro de fogo na escuridão. Diferentemente das chamas de branco puro de Joseph, as chamas furiosas no corpo de Melissa eram carmesins como os raios de um sopoente. Era impossível discernir se essa cor vinha de seu cabelo, éteron de sua vida que se desvanecia. Craque. Melissa podia ouvir o som de seus ossos quebrando e sua pele se despedaçando. Essa era uma dor que a vontade de uma pessoa comum não seria capaz de suportar. Ela só conseguia dar tudo de se cerrar os dentes, que ela não conseguia mais dizer se tinha algum porque seu corpo já estava queimando. Mas, ao mesmo tempo, a lei que ela havia obtido através da chave da porta ficou mais clara. O nascimento de um novo domínio exigia compreensão e construção, o que era, para os níveis supremos, um longo processo. Entretanto, nesta batalha, Wilde ganhou conhecimentos suficientes sobre a eventualidade por meio das mortes e sacrifícios dos membros da seita devoradora de cadáveres para assumir a liderança. Por outro lado, José ainda estava sem a peça final do quebra-cabeça. E agora, Melissa, que tinha domínio das fontes de conhecimento e a capacidade de aprender em supervelocidade, obteve esta peça final do quebra-cabeça de seu pai, o homem que estava no ápice do conceito de cavaleiro. Agora, só preciso transmitir esse entendimento ao meu pai, pensou Melissa. O domínio recém-formado de Wilde havia se expandido para cobrir quase todo o campo de batalha e estava prestes a atingir as barreiras do Criador de Sonhos. Uma vez que alcançasse as bordas, a barreira entraria em colapso e até mesmo as máquinas Dream Creator seriam destruídas. E como havia a presença de uma lei, a Secret Tower poderia ser pega lá dentro, muito menos a cidade de Norzin, que seria a primeira a suportar o impacto. Evidentemente, mesmo sendo um ser transcendente de nível supremo, a força de Wilde era extraordinária. Desista, Giuseppe. De cima, o rosto do enorme corpo de Wilde revelava um sorriso zombeteiro, os tentáculos roxos escuros surgindo por toda parte, criando uma visão anormalmente hedionda. Sua voz reverberou pelo campo de batalha. Você sabe muito bem que nós dois fomos escolhidos pelo chefe Lin. Esse é o nosso destino. Como gêmeos enredados no útero de uma mãe lutando por nutrientes, apenas um de nós pode sair vivo deste campo de batalha. E a condição para a sobrevivência é o objetivo do chefe Lin de nos reunir aqui. Para que um deles ascenda ao posto supremo. Bum! 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 Chamas brancas tremeluziam e explodiam continuamente ao redor do corpo enorme de Wilde. De longe, parecia um espetáculo de pequenas estrelas se extinguindo. Era a luz do éter de Giuseppe colidindo com a lei da eventualidade de Wilde. As veias por todo o corpo de Giuseppe estavam salientes enquanto cada músculo dele se expandia até o limite. Movendo-se em alta velocidade, ele rugia furiosamente e cortava partes do corpo de Wilde continuamente como se ele fosse um gigante que simplesmente não cairia, mas ao mesmo tempo como uma vela tremeluzindo ao vento, à beira de ser extinta. Depois de ouvir o nome do chefe Lin, Giuseppe levantou a cabeça e olhou para cima, seu olhar afiado como uma espada cravada no rosto de Wilde. É que há uma diferença entre nós. Wilde deu uma risada gutural antes de continuar. O chefe Lin me escolheu para espalhar seu evangelho, enquanto ele escolheu você como um teste para mim. Este é um teste para mim, para superar o passado. Somente derrotando o medo do meu passado pouco sofisticado eu seria capaz de crescer. Você não acha isso também, Giuseppe? Bum! Giuseppe foi atingido por um tentáculo enorme e foi lançado voando antes de atingir o chão e cair várias vezes antes de finalmente se conter e cravar sua espada no chão.
O grande cavaleiro radiante ergueu sua espada e olhou calmamente para Wilde antes de avançar mais uma vez. Esse é um bom olhar em seus olhos. Wilde riu. Quer que eu morra? Então vem até mim. Eu não vou te matar completamente. Em vez disso, eu vou te devorar e te transformar em meu alimento. Se tornar parte desse malfeitor. Ele conhecia Giuseppe muito bem. Tal resultado seria, sem dúvida, mais doloroso para ele do que morrer, e permitiria que o velho cavaleiro liberasse sua maior força. Tais ações diferiam do estilo usual de astúcia e cautela de Wilde. Mas talvez porque a vitória estava próxima e tendo seu poder aumentando tão abruptamente, Wilde teve uma ligeira mudança de mentalidade. Por outro lado, Wilde examinou todo o campo de batalha mais uma vez. Todos os lugares afetados por seu domínio de eventualidade atingiram seu ponto final. No final de tudo, tudo e qualquer coisa acabaria sendo destruído e quebrado. Tenho tudo sob controle. Enquanto Wilde pensava nisso, ele de repente franziu a testa. Traços de uma chama vermelha apareceram na escuridão da eventualidade. O fogo era claramente muito fraco, mas não podia ser apagado. Pequenas faíscas, como fusíveis, estavam rapidamente se acendendo e queimando até aqui. Isso é, Wilde era quase onisciente em seu próprio domínio. Ele podia sentir claramente a situação ao seu redor e controlar tudo dentro. No entanto, ele percebeu que não poderia deixar de interferir nessas faíscas. Os olhos de Wilde se arregalaram e ele olhou mais de perto, testemunhando a figura quebrada em chamas de uma garota rompendo o selo da eventualidade e se aproximando dele. A filha de Giuseppe, Melissa. As pupilas de Wilde se estreitaram. Ele desejou que a eventualidade ao redor pressionasse aquela garota, apenas para descobrir que seu domínio não era efetivo. Impossível. O que é isso? Essa é a aura da lei de Giuseppe. Embora Wilde não soubesse exatamente o que estava acontecendo, ele imediatamente entendeu que não podia deixá-la entrar em contato com Giuseppe. Uma onda de substância negra aniquiladora instantaneamente invadiu Melissa. Essa escuridão representava o domínio de eventualidade. Semelhante a demônios exibindo presas e brandindo garras, estava em todo lugar como um enxame de gafanhotos, envolvendo as chamas e extinguindo a luz. Mas a corrente de escuridão envolveu Melissa como se ela fosse uma pedra, mas no segundo seguinte, uma rachadura fumegante apareceu na superfície da escuridão, alargando-se gradualmente antes que um fluxo vermelho de chamas irrompesse dela. Bum! A eventualidade de Wilde, que poderia aniquilar tudo, foi quebrada como um ovo, e chamas eclodiram dele. O cabelo vermelho brilhante de Melissa esvoaçava levemente no fogo, misturando seus chamas ardentes e fazendo aparecer um lótus escarlate florescendo dentro do fogo do inferno. Pequenas manchas, que eram a luz da vida, giravam ao redor dela, o que era chocante no fundo escuro como breu. Sua pele já havia sido reduzida a cinzas e seu corpo praticamente se transformou em uma bola de fogo. Apenas o rosto da garota permaneceu tão bonito como sempre, seus olhos verdes claros e brilhantes como pedras preciosas. Melissa. Quando Giuseppe, que havia sido mandado voando mais uma vez, levantou sua espada para ir novamente, ele de repente notou o fogo que havia rompido a camada final do domínio da eventualidade. Então, ele congelou no local quando percebeu que era sua filha que deveria estar longe do campo de batalha. Sua expressão se contorceu horrivelmente enquanto ele rugia a plenos pulmões. O que você está fazendo aqui? Volte. Volte agora mesmo. Giuseppe tentou dar um passo à frente, mas cambaleou e caiu de joelhos devido aos ferimentos e tossiu sangue. Ao mesmo tempo, sua espada caiu no chão. Então, Giuseppe começou a tremer violentamente. Ele era o dono desta lei. Como ele não podia senti-la? Como ele não podia saber? As chamas no corpo de Melissa foram formadas pela queima de seu éter e força vital. Bum bum bum. Wilde continuamente lançou seus tentáculos e grandes quantidades de escuridão aniquiladora em Melissa, mas eles foram incinerados pelas chamas em seu corpo. A aparência da garota ainda podia ser vagamente distinguida enquanto as chamas ao redor dela explodiam e se espalhavam repetidamente sob o domínio da barragem da eventualidade, oscilando à beira do colapso. Mas, independentemente de quão poderosos esses ataques fossem, o avanço de Melissa não podia ser detido. Ela apenas olhou para o pai, arrastando aquela chama pesada para frente, e mais para frente. Os olhos do último se arregalaram. Ele havia perdido completamente sua aura como o confiável grande cavaleiro radiante do passado. Agora mesmo,
Ele era apenas um pai comum cambaleando e gritando silenciosamente. Sua voz também havia sido varrida pelas marés da eventualidade, transformando-se em nada. Melissa. José furiosamente destruiu tudo que estava em seu caminho. Finalmente, ele chegou diante da bola de fogo e parou. Além do hálio de éter que se dissipava, restava apenas o belo contorno da jovem estendendo a mão teimosamente. José tremeu enquanto abria os braços para abraçar a filha. As chamas se extinguiram com o contato. Ao mesmo tempo, a lei incompleta se tornou completa. A garota que já havia esgotado sua força vital se transformou em cinzas. E os braços estendidos de José não pegaram nada além dessas cinzas. Noite de Mongols capítulo 373. Começa um incêndio na pradaria. Um sorriso apareceu no rosto de Melissa com o fogo. Seus olhos, resplandecentes como pedras preciosas, curvaram-se crescentes. Ela abriu os olhos como se estivesse prestes a dizer algo e suas belas sobrancelhas congelaram por um momento antes de serem engolidas pela escuridão. Faíscas permaneceram perto das pontas dos dedos de José antes de se dissiparem no vento frio. A mão estendida do jovem cavaleiro parou no ar, transformando-se em cinzas que giraram com a neve e se espalharam em todas as direções, para longe da mão de seu pai. O tempo pareceu parar, pois José só conseguia olhar fixamente para sua adorável filha se transformando em cinzas diante dele. Estrondo, o domínio com conceito burninho chegou rapidamente e condensou-se em seu corpo como chamas brancas que pareciam capazes de incinerar tudo. Em um instante, as chamas queimaram mais intensamente do que nunca e se espalharam em todas as direções, mas José não conseguia mais sentir nada. O cavaleiro durão, que nunca foi fraco em toda a sua vida, sentiu como se algo estivesse preso em sua garganta. Sua boca abriu e fechou como um peixe ofegante por ar, mas ele não conseguiu pronunciar uma frase completa. Melissa. Ele engasgou com o nome de sua própria filha. Ele sabia o quão doloroso era queimar a própria força vital. No entanto, Melissa havia atravessado metade do campo de batalha, o tempo todo resistindo à barragem do domínio de classificação suprema de Yund, queimando seu corpo com fogo e nunca vacilando. No entanto, uma criança tão forte, sua gentil, fofa, inteligente, trabalhadora, travessa, linda e corajosa Melissa, não foi favorecida pelo destino. No final, ela não conseguiu alcançar os braços do pai. Melissa. Me desculpe. Grande tristeza afogou José. Seus olhos, que há muito tempo estavam secos por incontáveis anos devido ao treinamento extenuante e ao temperamento desde sua juventude, encheram-se de lágrimas instantaneamente. Ele respirou fundo, mas o ar ao redor parecia ter congelado, impedindo-o de absorver mais oxigênio. Era como se tudo que sempre o fez continuar vivendo o tivesse abandonado junto com aquelas cinzas. Enquanto sua visão se nublava com lágrimas, imagens do sorriso de Melissa e memórias dela passaram pela mente de José. Gradualmente, elas pareceram se sobrepor ao rosto de sua igualmente jovem e corajosa mãe. A mãe de Melissa já foi uma grande cavaleira radiante e também uma companheira que lutou ao lado de José inúmeras vezes. Ele ainda se lembrava. Quando era jovem, Melissa odiava sua mãe por causa de sua rigidez e suas expectativas. Daria. A mãe de Melissa, uma colega grande cavaleira radiante, morreu nos braços de José. José, estou morrendo. Daria sorriu e estendeu a mão para tocar sua bochecha. Perdoe-me. Só posso deixar você cuidar do nosso filho sozinho. Espero ver Melissa se tornar uma verdadeira cavaleira. Naquela época, José pensou que seria capaz de proteger a todos, desde que fosse forte o suficiente. Assim, ele treinou a si mesmo com todas as suas forças, foi em missões sem parar, muitas vezes pairando entre situações de vida e morte. Em suma, ele colocou o trabalho da Secretariat Tower em primeiro lugar para anestesiar a dor em seu coração. Seu temperamento piorou, mas sua personalidade se tornou cada vez mais correta e direta. Ele seguiu o desejo de sua esposa, exigindo rigorosamente que Melissa se tornasse uma grande cavaleira radiante como sua mãe. Ele nunca imaginou que naquele dia, Melissa realmente se tornaria a personificação de uma verdadeira cavaleira radiante. Ela era tão deslumbrante, tão gentil, assim como sua mãe, e como sua mãe, morreu nos braços de José. Qual era a utilidade de ser forte? E daí se ele era um cavaleiro? No final, ele não conseguiu nem ficar com nada.
Giuseppe ajoelhou-se no chão e cobriu o rosto enquanto chorava amargamente nas chamas brancas, suas lágrimas evaporando antes de atingirem o chão devido às altas temperaturas. Quando a espada demoníaca Candelo atraiu para ilusões dolorosas que o atormentaram por dias e noites inúmeras vezes, José pensou que aquilo era o inferno. Mas ela nunca imaginou que esse mundo seria ainda mais assustador que o inferno. O quê? Winston se virou ao ouvir algo e ficou paralisado no lugar. À distância, uma explosão ardente de chamas iluminou o campo de batalha por um momento. Mas quando a escuridão o envolveu mais uma vez, aquela linda chama escarlate havia desaparecido completamente. O coração de Winston afundou e ele ficou completamente atordoado. Ele não conseguia acreditar que a vida daquela garota talentosa chegaria ao fim tão facilmente ali, mas, no meio do seu torpor, ele acordou e puxou os próprios cabelos enquanto olhava para o mar branco de chamas. Como um velho amigo, ele sabia sobre o passado de Giuseppe. Embora Giuseppe sempre tenha sido tão deslumbrante quanto o sol aos olhos de forasteiros, a morte de Dara era uma escuridão sempre escondida em seu coração. Giuseppe sempre se culpou e até desejou ter morrido durante aquela missão malfadada também. E essa era a razão pela qual a indomável chama sagrada não temia a morte. Desde então, Melissa se tornou o principal pilar de sua vida, o que lhe permitiu retornar da beira da morte repetidas vezes. Mas, e se Melissa morresse? Chamas brancas crescentes empurraram a maré de escuridão para fora com força imparável. De cima, Wilde ignorou seu adversário. Ele não ridicularizou José por seu comportamento fraco e miserável. Em vez disso, havia até mesmo um olhar de pena em seu rosto. O sujeito miserável que não conseguiu se livrar de seu fardo emocional estava destinado a perder. E quanto ao próprio Wilde, ele revelou um lado suave para seus discípulos no passado, mas o que resultou disso foi traição e morte, uma faca que apunhalou e torceu seu lado suave. Desde o dia em que ele pessoalmente usou a faca cerimonial para matar seu discípulo mais valioso sob a orientação do chefe Lin, ele já havia acordado daquele sonho de auto-engano e cortado todos os seus sentimentos. Wilde achou a disposição atual de Giuseppe bastante risível. Com uma risada baixa, ele perguntou, TSK, TSK, TSK. Dói. Giuseppe. É insuportável. Este é o caminho que você escolheu. Isto é tudo que você queria proteger. Dê uma olhada. O que exatamente você protegeu? Wilde não desperdiçou a oportunidade e tentou usar palavras para quebrar ainda mais as defesas de Giuseppe. O mais importante naquele momento não era zombar de seu adversário, mas matar José quando ele desmoronasse. Quando Wilde falou, a escuridão aniquiladora de Eventuality surgiu como uma onda furiosa. Tentáculos se contorcendo prontos para atacar enquanto ele se preparava para pessoalmente acabar com a vida de Giuseppe. A escuridão que representa a eventualidade não foi capaz de matar Giuseppe rapidamente. A eventualidade na verdade acelerou a vida orgânica até o ponto final, que era se dissolver no nada. No entanto, Giuseppe já havia alcançado o posto supremo, e todo indivíduo transcendente de posto supremo tinha uma vida pseudo-eterna. A razão pela qual era pseudo-eterno era, claro, porque nada neste mundo era verdadeiramente eterno, exceto o grande Boslin. Até mesmo os ranks supremos só existiram por um tempo relativamente longo. Mesmo que eventualidade pudesse fazer Giuseppe desaparecer, levaria muito tempo para isso. Assim, Wilde estava apenas usando sua lei para enfraquecer seu adversário o máximo possível para que seu corpo principal pudesse atacar. Esses tentáculos que pareciam ter se estendido do próprio inferno avançaram, dispararam e atacaram Giuseppe implacavelmente. Giuseppe ainda choramingava, ainda incapaz de aceitar a morte da filha. A massa de tentáculos o envolvia, formando uma bola se contorcendo, e o brilho branco de suas chamas parecia que estava prestes a desaparecer. Wilde concentrou sua força e até mesmo reduziu seu domínio de eventualidade. Vendo ainda imóvel Giuseppe, seus lábios se curvaram para cima. De repente, ele sentiu uma sensação de queimação no cérebro. Wilde ainda não havia conseguido reagir, mas, como se estivesse entrando em contato com água fervente, ele inconscientemente quis puxar seus tentáculos para longe. Uma torrente semelhante à lava fluiu debaixo dos tentáculos que envolviam Giuseppe, transformando-se em terra arrasada por onde passava. Os olhos de Wilde se arregalaram enquanto ele observava os tentáculos que prendiam Giuseppe estalarem e derreterem como papel frágil.
Era como se tivessem sido incinerados por chamas invisíveis que ainda estavam se espalhando. Tudo o que José podia fazer era cortar aqueles tentáculos de si mesmo. Giuseppe tinha parado de chorar. Ele pegou sua espada e se levantou lentamente. Não havia mais fogo ao redor de seu corpo. Seu cabelo grisalho tinha se tornado branco puro agora e tremulava silenciosamente no vento frio. Seu corpo estava curvado e ele parecia incomparavelmente envelhecido. O domínio de Burning estava completamente formado. Mas já não havia mais fogo. José olhou para cima e levantou sua espada. Seus olhos estavam mortos, mas algo invisível parecia queimar dentro deles. Wilde, eu vou te matar. Noite de Mongols capítulo 374. O que você disse? As nuvens extremamente baixas, espessas e escuras pareciam que iriam cair a qualquer momento. Tais fenômenos anormais faziam parecer que o fim do mundo estava se aproximando rapidamente. Relâmpagos crepitavam de vez em quando, mas o som era abafado pela tempestade de neve vivante. Craque. Rachaduras começaram a aparecer na segunda barreira do Criador de Sonhos mais uma vez, indicando que ela não duraria muito tempo. O chão tremeu, e fissuras semelhantes a teias de aranha cobrindo uma grande área continuaram se expandindo. Recuando um pouco, Winston respirou fundo e estendeu a mão para agarrar o ar. Ele podia sentir claramente que a temperatura de todo o campo de batalha estava aumentando continuamente. Caroline, chefe da divisão de logística, que tinha corrido da retaguarda, estava parada ao lado dele. A mulher tinha um cigarro aceso, e sangue escorria de seus olhos fechados. Como o campo etéreo caótico dentro do campo de batalha já havia excedido em muito o escopo dos monitores de vigilância etérea, Caroline teve que se mobilizar pessoalmente para obter informações mais precisas. Caroline soprou um jato de fumaça enquanto esfregava os cantos dos olhos. Embora Exofgazin pudesse obter diretamente a informação que ela queria, era bastante extenuante e causaria algum dano. Cansada, ela disse, Joseph finalmente completou sua própria lei. Um segundo domínio de nível supremo foi formado. Agora, não é mais um lugar para nós, personagens secundários. Embora isso significasse que José poderia ter uma chance de virar o jogo, Winston não se sentiu nem um pouco satisfeito. A razão pela qual a chama sagrada indomável recebeu esse nome foi a técnica característica de Giuseppe de queimar éter para produzir uma chama branca. Admiradores e seguidores de José afirmavam que essas chamas eram a luz da justiça. Mas agora estava completamente escuro do outro lado da barreira. Winston olhou para longe, tendo entendido o que Caroline queria dizer. O que estava prestes a acontecer era uma verdadeira batalha entre classes supremas, uma colisão entre leis e um choque entre conceitos que transcendiam tudo. Ele olhou para o principal pilar de sustentação da barreira do Dream Creator e se preocupou com o quanto ela duraria. Se essa camada final se quebrasse e a Secretariat Tower não tivesse a intenção de despertar a do Central District, então talvez toda Norzim pudesse realmente ser destruída. Em seu estado atordoado, Winston disse o que estava pensando. Caroline respondeu brincando, pelo menos você não terá que se preocupar com a punição que pode resultar do seu ato anterior de insubordinação. Winston zombou. Ele não queria mais dar a mínima para a torre do rito secreto. Olhando para os cavaleiros que conseguiram escapar da morte e estavam descansando atrás dele, Winston sentiu que já tinha feito tudo o que podia. Quando se trata de ser chefe, não sou pior que você, Giuseppe. Winston não conseguiu evitar rir quando se lembrou da briga aberta e secreta entre os dois no passado. No entanto, o sorriso em seu rosto ainda desapareceu bem rápido. Ele agarrou seu dispositivo de comunicação com força e tinha um olhar complicado no rosto. Greg ainda não tinha respondido, mas Winston tinha uma compreensão aproximada de todo o caso agora. O motivo do dono da livraria era permitir que Joseph e Wilde dependessem um do outro para ascender ao posto supremo. Todos os outros fatores foram para trazer o sucesso desses dois. Quando o objetivo foi alcançado, todas as pessoas e coisas envolvidas nesse processo foram consideradas lixo que poderia ser abandonado a qualquer momento. A crueldade dessas existências superiores era realmente sufocante. Dentro da barreira isolada do mundo, fissuras oníricas se abriram do espaço constantemente bombardeadas por éter de classificação suprema. Bestas oníricas de nível baixo que aproveitaram a oportunidade para passar furtivamente foram instantaneamente destruídas pelo domínio da eventualidade no momento em que entraram.
A cidade artificial de Norzim foi completamente destruída, e a estrutura de metal que sustentava a cidade debaixo do solo foi exposta e enferrujou rapidamente enquanto balançava e gradualmente quebrava. A neve pesada que enchia o céu foi vaporizada pelas altas temperaturas antes de atingir o solo, e até o ar começou a se distorcer. Com a espada na mão, Joseph ficou ereto. Não havia mais chamas ardentes ao redor dele, mas ondas de calor crescentes ondulavam, queimando tudo ao redor dele. Queimar sem lenha era tão resoluto quanto buscar a morte. O domínio em expansão de Burning rapidamente limpou tudo. Com Giuseppe como centro, um enorme círculo vazio gradualmente se formou. Giuseppe, que havia liberado seu domínio de Burning ao custo de sua vida, parecia ter um suprimento inesgotável de éter. Embora não houvesse luz, as substâncias negras vaporizaram instantaneamente e desapareceram como se fossem sombras atingidas pelos raios do sol. No entanto, a escuridão parecia interminável à medida que mais e mais criaturas continuavam a surgir. Wilde zombou e proclamou em voz alta: a eventualidade é um destino imutável, é o verdadeiro fim. Mesmo que você queime tudo, o que você vê no final ainda seria uma eventualidade. O conceito do meu domínio está acima do seu, e você nunca será capaz de me derrotar. Portanto, o que você e sua filha fizeram foi em vão. No entanto, Giuseppe não pareceu ouvir isso. Em vez disso, ele estava olhando para Wilde calmamente. Sua espada severamente lascada estava fraca, mas fez alarmes instintivos dispararem na mente de Wilde. O mago negro teve uma premonição e sentiu seu coração estremecer. Você. Giuseppe se moveu de repente. Ele fez apenas uma coisa, deu um passo à frente e atacou Wilde com sua espada. Claramente não havia luz naquele momento, mas todos que olhavam para o campo de batalha pareciam testemunhar a luz. Naquele momento, uma enorme figura branca com uma forma em constante mudança, semelhante a uma chama viva no campo de batalha, apareceu atrás do Wilde e também atacou, imagem do reino da alma, ampliada milhões de vezes. E dessa vez, foi de nível supremo. Wilde tinha um olhar de choque. Ele podia ler as palavras no olhar de Giuseppe: eu não preciso destruir seu domínio. Eu só preciso te matar. Isso mesmo. Wilde tinha maestria sobre o conceito, mas ele não era o conceito em si. Portanto, ele só conseguiu dizer: eu me tornarei destruição, e não eu me tornarei eventualidade. Isso também foi algo que Giuseppe entendeu depois que ascendeu ao posto supremo. Mesmo que alguém se tornasse um deus, ele ainda evoluiria de acordo com as regras do poder transcendente. O fluxo de éter nunca mudou. Os cavaleiros usavam experiências de vida e morte para temperar seus corpos físicos. Então mesmo um cavaleiro de nível supremo com um corpo de nível supremo ainda falharia em completar um feitiço simples. Similarmente, os mágicos treinavam suas mentes por meio da meditação. Um mágico de nível supremo pode ter maestria sobre todas as magias, mas ainda teria corpos comuns fracos. Em outras palavras, Giuseppe já havia percebido a fraqueza de Wilde. Embora Wilde tenha usado astutamente uma técnica de sacrifício para mudar seu corpo, na verdade, seu verdadeiro corpo ainda estava extremamente fraco. A longa espada foi apontada diretamente para o rosto de Wilde, sobre seu enorme corpo grotesco. O domínio de Burning que havia sido comprimido ao extremo emitia um brilho deslumbrante, semelhante ao sol brilhante. Tente então. Já que você concentrou toda sua força na imagem da alma, seu corpo principal deve estar bem fraco agora, certo? Wilde zombou. Mais uma vez, ele varreu ventos desenfreados de neve, carne, sangue e almas sacrificadas junto com a escuridão aniquiladora para resistir à queima de Giuseppe. Ao mesmo tempo, ele desejou que inúmeros tentáculos perfurassem o corpo de Giuseppe. Os dois seres transcendentes de nível supremo se chocaram com todo o seu poder naquele instante. Preto e branco se cruzaram, fundindo os dois em uma bola de luz acinzentada. A onda de choque carregando os fragmentos de toda a cidade atingiu a barreira do sonho. Incapazes de suportar essa força, os criadores do sonho desmoronaram. A fronteira entre sonho e realidade foi completamente destruída. A energia que jorrou foi como uma inundação, afogando e achatando tudo em seu caminho. Desta vez, quem sofreu o impacto não foi um mundo de sonho construído, mas o verdadeiro Norzim. Wilde ouviu o rugido final de Giuseppe, ou talvez não. Gradualmente, ele não conseguia mais ver o mundo exterior, e apenas a dolorosa sensação de estar sendo queimado permaneceu. O enorme corpo de Wilde estourou como um balão,
e sua cabeça cheia de cicatrizes foi decepada pela espada do gigante branco e pisoteada até ficar achatada. A matéria cerebral amarelo-leitosa foi espremida e, ao mesmo tempo, o gigante branco foi dissolvido no nada pelo domínio de eventualidade. Não. Impossível. Wilde murmurou com grande dificuldade, seus olhos que estavam abertos gradualmente perdendo o brilho. Nada é impossível. Dentro das ruínas silenciosas, José lutava para andar pelos ventos caóticos enquanto arrastava sua espada. Sua voz estava rouca e ele não parecia mais humano. Metade de seu corpo havia desaparecido e sua força completamente exaurida. Neste momento, até mesmo uma pessoa comum poderia derrubá-lo. Mas sua queima ainda não havia terminado. Silenciar. José levantou sua espada e cravou-a na cabeça de Wilde, acabando com a vida deste último. O mago negro nem conseguiu terminar suas últimas palavras, pois seus olhos ficaram completamente turvos. Ao mesmo tempo, o domínio da eventualidade desapareceu com a morte do portador, pois a escuridão rapidamente se desintegrou e retornou ao nada. Melissa. José olhou para suas mãos trêmulas e viu que seu corpo estava se reconstruindo gradualmente. No entanto, seu coração ainda se sentia vazio. Mesmo que ele tivesse matado Wilde, isso não o fez se sentir aliviado nem um pouco. Depois de perder a pessoa que ele mais queria proteger, o poder que ele obteve era tão inútil e risível. Gurk, o quê? Giuseppe de repente sentiu uma dor no peito. Ele abaixou a cabeça e viu um tentáculo violeta, envolto em matéria escura aniquiladora, que havia perfurado seu peito e perfurado seu coração pulsante. PFFT, Baar. Uma risada aguda e muito familiar soou atrás dele. Não, de todas as direções. Giuseppe tolo, pobre Giuseppe. Você não achou mesmo que eu estava morto, achou? Ah! Uma bola de substância parecida com a lodo emergiu do chão e formou o rosto envelhecido e cavalheiro do Mago Negro. Um sorriso cínico estava estampado em seu rosto, como se ele estivesse se deleitando com os aplausos por um show que ele acabara de dirigir. Como está minha habilidade de me integrar com a morte comparada àquela época? Ah! Giuseppe não conseguiu dizer nada. Ele olhou para os flocos de neve caindo do céu e seu coração estava calmo. Wilde recuperou sua forma original e caminhou até Giuseppe e beliscou o rosto deste último, revelando um sorriso gracioso. Este é o destino, Giuseppe. É uma recompensa pela minha lealdade ao chefe Lin. Você sabia? O propósito de estabelecer a seita devoradora de cadáveres era espalhar o evangelho do chefe Lin. E agora mesmo, quando me tornei um supremo, me perguntei se tinha feito o suficiente. Será que sou o suficiente para retribuir ao chefe Lin? Aparentemente, não é o suficiente. Minha devoção não é suficiente. Preciso de mais. Ainda mais. Wilde tinha o olhar de um lunático delirante. Então, adivinhe qual foi a primeira coisa que fiz depois de me tornar supremo? Giuseppe não conseguiu responder. Sua consciência estava perto de se dissipar. É isso mesmo. Wilde respondeu sua própria pergunta animadamente, quase perdendo a compostura. Eu imediatamente criei um ritual e me sacrifiquei para o chefe Lin. Ah! Lunático. Mesmo sabendo quão louco Wilde era, essa era a palavra que ainda surgia em sua mente. E foi até o momento em que você me matou que esse ritual incomparável foi oficialmente completado. Um sacrificador se sacrifica. Aquele que recebe o sacrifício tem o direito de aceitá-lo ou não. Se o chefe Lin estiver disposto a aceitar minha vida, eu me tornarei seu dependente eterno. Se ele não aceitar, então, eu ressuscitarei. Wilde abaixou a cabeça e olhou para Giuseppe. Rindo, ele deu um tapinha no ombro do cavaleiro e fez uma reverência. Obrigado, velho amigo. Este é o fim. A morte estava próxima, mas Giuseppe sentiu uma sensação de alívio. Solara 16. Bam. Assim que Lingia estava prestes a dizer à senhorita G que a lagarta era bastante dócil e nem um pouco assustadora, a porta do corredor lateral foi repentinamente aberta com força. Chefe Lin. Lingia se virou e ficou surpreso ao ver Greg, que deveria estar esperando do lado de fora. Gizishi olhou nervosamente para os dedos do chefe Lin acima do clocoelormo. Como seu dono havia virado a cabeça, seus dedos se afastaram um pouco, fazendo Gizishi soltar um suspiro de alívio. Gibonong franziu a testa. Você é Greg? Grego lhe ignorou e correu para o chefe Lin ansiosamente. Por favor,
Salve, houve um leve barulho de guardas e servos que seguiam atrás. Parecia que eles tinham resgatado o mordomo que tinha sido jogado para o lado e estavam se preparando para correr para dentro. Lin Ji não ouviu claramente. O que você disse? Estrondo. Bum! Um som alto foi acompanhado por um violento tremor do chão, fazendo o lustre de cristal na sala tremer e tilintar. Uma luz ofuscante tremeluziu do lado de fora da janela, e a casa inteira tremeu. Que porra é essa? Um terremoto? O perplexo Lin Ji cambaleou um pouco e, inconscientemente, apertou ainda mais o pequeno relógio em sua mão, girando acidentalmente a engrenagem no sentido anti-horário com os dedos. Noite de Mongols capítulo 375, o Fluttering Tempo. Uma das leis supremas que os humanos nunca poderiam compreender ou dominar. Como criaturas de dimensões inferiores que nunca tinham visto antes uma dimensão superior, eles não tinham como compreendê-la. Foi por isso que a família de Andreu só pôde usar o método de capturar o Clocoelworm. Usando essas criaturas transcendentes que viviam na linha do tempo e mantinham seu fluxo, essa família havia obtido indiretamente o poder de compreender as regras do tempo. Entretanto, Aniel, que chegou a este mundo como uma forma evoluída do verme-relógio, a borboleta Cronos, tinha autoridade para controlar o tempo e simplesmente não precisava compreender nada sobre o tempo em si. Pular entre dimensões era tão instintivo para ela quanto andar. Com uma habilidade tão única, ela podia menosprezar até mesmo aqueles do mesmo nível e ver os outros como insignificantes. Mesmo depois de se juntar ao Path of the Flaming Sword, nem mesmo Michael lhe daria ordens diretas. Apesar disso, em essência, ela era apenas um pequeno inseto de um mundo de dimensão superior. No entanto, para os humanos, ela era mestra do tempo. Deveria ter sido assim. No entanto, tudo isso mudou naquele breve encontro com aquele jovem assustador de cabelos pretos. Ela nunca imaginou que se encontraria em um estado tão lamentável. Seu corpo real havia sido capturado, e ela não conseguiu resistir de forma alguma. Além disso, ela havia sido quase completamente devorada, conseguindo escapar com uma parte de seu corpo graças aos seus instintos. Poder. Devolva-me o poder. Ela gemeu de dor extrema e pulou através de diferentes linhas do tempo em alta velocidade. Seguindo seus instintos, ela procurou pelo culpado por trás de tudo com o pensamento único de pedir à outra parte que devolvesse sua força. Aniel havia usado toda a força de sua vida só para escapar. Perder seu corpo e poder a fez cair em um estado semi-degenerado, e atualmente ela parecia ter voltado a ser um inseto ignorante, apenas seguindo cegamente seus instintos. De repente, seus olhos se iluminaram. Um lampejo repentino de inspiração, como um fio formado por uma luz fraca, a guiava, lá. Além de sentir o culpado que havia devorado a maior parte de seu poder, havia também a aura óbvia de sua espécie semelhante que ela queria salvar desde o começo. Sim, é isso mesmo. Ela não veio para salvar seus semelhantes. Aniel, que não era muito diferente de um inseto comum agora, havia perdido completamente a capacidade de pensar racionalmente e agora estava correndo direto para o brilho tentador como uma mariposa para o fogo. Meu poder. Aniel ficou radiante. Com seu corpo esfarrapado, ela saltou para a linha do tempo. No corredor lateral, o pai e a filha Ji, assim como Greg, estavam todos olhando com os olhos arregalados para o relógio que Lin Ji segurava, cujo ponteiro dos segundos havia sido girado para trás em uma quantidade significativa. Ji Zixi tinha um olhar vazio no rosto. O choque dessa cena a deixou estupefata. Ela se lembrou de que a capacidade desse dispositivo de voltar no tempo se sobrepunha completamente à escala do relógio. As palavras ansiosas que Greg queria dizer ficaram presas em sua garganta. Ele ficou chocado ao reconhecer que essa bugiganga ornamentada era o tesouro secreto da família Andreu que podia manipular o tempo. Não me diga. Antes mesmo que seus pensamentos tomassem forma, a torrente do tempo sendo revertida varreu no momento seguinte. Aniel estava na metade de seu salto, prestes a libertar seu corpo da fenda do tempo e estender a mão para tocar seus semelhantes aprisionados. No entanto, ela sentiu que o fluxo do tempo havia começado a se reverter. Com o toque acidental do dedo de Lin Ji fazendo com que o ponteiro dos segundos se movesse, o fluxo normal do tempo parou abruptamente, como se tivesse sido interrompido. Então, o fluxo do tempo ao redor do corpo de Aniel foi esmagado em sua direção como uma armadilha se fechando na parede. Aniel não teve tempo para pensar.
Ela não conseguiu escapar dessa vez. A borboleta Jonas, que cruzou vários eixos de espaço-tempo, foi varrida pelo imenso poder do tempo como se tivesse sido jogada em uma máquina de lavar e estivesse caindo sem parar. Seu corpo, que era feito de incontáveis raios de luz, foi puxado em todas as direções, explodindo instantaneamente em incontáveis vermes que se espalharam por todo lugar. Com dor e cheia de má vontade, Aniel confiou em sua forte força de vontade para reunir seu corpo. Não. Aniel rugiu e lutou freneticamente em meio à contínua destruição e reconstrução. Linhas do tempo que se cruzavam eram como um moedor de carne, despedaçando e misturando tudo. Semelhantes a uma bola de lã sendo tocada por um gato, Aniel cruzou várias linhas do tempo e estava em muitos pontos de tempo diferentes ao mesmo tempo. Salve-me! Salve-me! Qualquer um. Eu não quero morrer. O medo da morte tomou conta de Aniel enquanto ela desesperadamente agarrava cada fenda na crescente turbulência dimensional, tentando encontrar um ponto de ancoragem. Neste momento, ela era como uma pessoa se afogando que caiu no oceano e estava tentando se agarrar a qualquer coisa que pudesse lhe oferecer um alívio. No entanto, o imenso poder do tempo sendo revertido era imparável. Era como o fluxo de água, do tempo mais completo para o despedaçado. O espaço-tempo era como uma toalha enrolada de realidade e sonho dobrados juntos, formando uma área periférica cheia de buracos que se fundiram com o espaço criado pelo homem que já existia. Ao mesmo tempo, a lacuna entre espaço e tempo fechou completamente. As duas paredes distorcidas esmagaram tudo dentro até virar pó. Como um balão de água que foi espremido por extrema pressão, Aniel explodiu, fazendo com que o poder da lei jorrasse e fluísse para a fenda dimensional ao redor. Com a morte deste nível supremo. Como se tivesse acabado de vivenciar uma longa e mística jornada, Melissa abriu bem os olhos verdes e observou o mundo rapidamente se afastando diante dela. No campo de batalha, à distância, uma enorme personificação do mal estava causando estragos, e diante dela estava um cavaleiro corpulento envolto em uma pequena chama branca. O que está acontecendo? Murmurou Melissa, mas seus pensamentos foram rapidamente deixados de lado por causa da dor intensa que sentia por todo o corpo. Certo, ela tinha. Ela queria passar seu conhecimento de direito para seu pai. Melissa viu as chamas queimando por todo o seu corpo e imediatamente voltou aos seus sentidos. No entanto, ela vagamente sentiu que algo estava errado. Ela não deveria ter alcançado seu pai já. Foi tudo uma ilusão causada pela minha obsessão. Não. Agora não é hora de pensar em tudo isso. Tudo o que preciso agora é avançar. Melissa abandonou seus pensamentos e continuou andando, revelando um sorriso aliviado no rosto. Mas, ao mesmo tempo, ela também sentia que o seu corpo não aguentava mais e que a morte estava se aproximando em breve. À distância, Giuseppe se levantou mais uma vez após ser derrubado. Seu rosto estava em branco, mas sua expressão mudou abruptamente quando ele viu a figura familiar da garota envolta em chamas carmesim. Nesse momento, mesmo sem entender o que estava acontecendo, seus instintos paternos o fizeram correr em direção a Melissa sem hesitar. Melissa! Melissa! José gritou e correu em direção à filha com todas as suas forças. Os olhos de Wilde se arregalaram de raiva quando ele imediatamente sentiu a turbulência dimensional instável ao seu redor. Por quê? O corpo enorme soltou um rugido desumano, com tentáculos balançando enquanto direcionava a escuridão destrutiva para atacar os dois cavaleiros novamente. Não importa, Wilde pensou. Minha vitória já está gravada em pedra. Não serei afetado, mesmo que o tempo volte. Esta vitória já foi destinada. Ninguém pode mudá-la. O cabelo vermelho de Melissa dançava com as chamas, fundindo-se com as chamas ardentes. De pé dentro da escuridão que representava a eventualidade, ela era como um lótus vermelho florescente do fogo do inferno. É tarde demais. Wilde zombou, direcionando a maré escura para a onda em direção a Melissa. Seu fim já foi decidido desde o começo, e nada vai mudar dessa vez. Isso mesmo, Melissa não hesitou nem um pouco. Mais uma vez, ela queimou sua própria força vital para fazer a escuridão ao redor dela recuar. Enquanto ela seguisse em frente, ela estava destinada a morrer antes de chegar. Mas para Melissa, escolher a morte nunca foi algo a temer. Nada era assustador, desde que ela pudesse salvar seu pai. A escolha que ela fez anteriormente não mudaria mesmo que ela tivesse a chance de refazê-la. Giuseppe rugiu, ainda mais furiosamente que o último. Usando toda a sua força,
Ele abriu a escuridão que o obstruía e correu em direção à filha. Não, não assim, não deixe Melissa morrer na minha frente de novo. Não, Giuseppe estava se aproximando de Melissa, mas ele estava ficando cada vez mais desesperado conforme o poder da lei começava a ser restaurado. A garota ruiva sorriu para ele, mas a distância intransponível de alguns metros era como um abismo intransponível. Seus braços abertos jamais seriam capazes de abraçar sua filha. Bar. Inútil, inútil, inútil. É inútil, Giuseppe. Mesmo se começarmos de novo, o resultado ainda será o mesmo. Wilde gargalhou, zombando dos esforços inúteis deles. De repente poder massivo jorrou das muitas pequenas fissuras de sonho ao redor. Era Aniel sendo puxado para fora pela torrente do tempo. Estrondo, uma existência transcendente de nível supremo que podia controlar o tempo foi esmagada e explodida em um instante. O poder da lei não quantificável surgiu ao redor como uma inundação, fazendo com que a frágil barreira de encantamento entre o sonho e a realidade dos criadores de sonhos entrasse em colapso total. A maior fissura de sonho dentro da área fez com que toda a dimensão se distorcesse. Ao mesmo tempo, Norzink havia sido devastada várias vezes pelos dois seres transcendentes de classificação suprema já estava à beira de ser destruída. Neste momento, a estrutura de aço que sustentava a cidade inteira foi impactada mais uma vez. Crack! Grito. A estrutura de metal foi rapidamente enferrujada pelo domínio da eventualidade, tornando-se instantaneamente incapaz de se sustentar e quebrando bem no meio. A estrutura subterrânea que sustentava a cidade artificial desmoronou instantaneamente, fazendo com que toda a camada subterrânea se deslocasse centenas de metros para frente e colidisse. Estrondo. O chão tremeu e se inclinou, e uma enorme força invisível de repente empurrou Melissa para frente. Os olhos da garota se arregalaram de surpresa. No segundo seguinte, ela caiu em um abraço caloroso, familiar e reconfortante. A lei foi formada e a queimada parou. O rosto do poderoso velho cavaleiro estava coberto de lágrimas. Ele revelou uma expressão vazia enquanto abraçava seu filho em descrença. Melissa, Melissa. É você? As mãos do pai tremiam enquanto ele abraçava Melissa com força, tão agitado que ele não conseguia falar direito, como se estivesse segurando seu próprio filho pela primeira vez. Ótimo, isso é simplesmente ótimo. Pai. O que você quer dizer com sou eu? Claro que sou eu. Sua melhor filha veio para te salvar. Melissa mostrou a língua, revelando um sorriso adorável enquanto levantava os braços e abraçava Giuseppe de volta. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.